Amém, igreja? Bispa Carmen. Amém, obrigada, Bispo Divino. Gente, quantos gostaram da lembrancinha do MSK? Amei, né? Muito obrigada a toda essa equipe, esse ministério maravilhoso que o Senhor tem levantado pessoas para nos abençoar com as nossas crianças. Amém? O ministério do MSK é muito importante na casa de Deus. E eu quero, nesta manhã, quero pedir que possam colocar lá, nós vamos ler o texto de 1 Samuel 1, primeiramente de 1 até o 8. E as crianças aqui falaram das mães da Bíblia, né? As crianças falaram de várias mães, e eu quero nesta manhã falar de uma mãe. E o exemplo dela, esse exemplo dessa mulher que eu irei falar, ela traz uma mensagem que ajuda todos nós, mães, mulheres, homens, jovens, adultos, que nós podemos aprender com esta mulher, que é Ana, mãe do profeta Samuel, né? E já tinha muito tempo que eu não falava sobre Ana, não pregava sobre Ana, e Ana realmente é uma mulher que me impactou muito, né? Principalmente porque quando me casei, eu tinha um diagnóstico que eu teria muita dificuldade em engravidar, né? Mas o Senhor foi bom para comigo, amém? E o Senhor foi tão maravilhoso, e eu criei, e o Senhor possibilitou que depois de um ano, eu criei de uma tal forma que eu falei, não, eu vou crer e eu vou tomar anticoncepcional 1 ano, porque se eu casar, eu creio que eu vou engravidar logo, né? Eu vou engravidar logo. E foi uma coisa maravilhosa, que 1 mês depois que eu parei de tomar anticoncepcional, eu engravidei. Então, assim, Ana é essa mulher de fé que tanto nos inspira, né? Quero dar bom dia para o pessoal que está nos vendo pelo canal e a todos vocês. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que a palavra de Deus entre e faça diferença em nós. Pai, obrigada pela tua presença neste lugar, em tudo que nós já fizemos. Estamos celebrando um dia maravilhoso, o Dia das Mães. Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração da vida, da paz, da alegria. Senhor, ó Deus, da fé. Senhor, que o Senhor possa nos edificar, que nós possamos crescer em fé e graça diante de Ti, Senhor, como indivíduos, como casa de Deus, como um povo que Te ama, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 8. Quero que coloque aí na tela. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita Zufé. Ele tinha 2 mulheres. Naquela época era permitido ter a poligamia, né? Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hófina e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Até aí, por enquanto. É interessante que aqui existia uma situação
que Ana vivia e que ela estava vivendo isso ano após ano. Ela tinha um dia que a dor ficava mais forte, que tocava lá na ferida dela, que era quando ela ia a Siló. Eles iam ali para sacrificar, para adorar, porque na Bíblia tem um momento que o povo de Deus vai a determinado local, a Jerusalém, a Siló, eles vão para adorar, assim como nós vamos a Brasília. O bispo Rodovalho estava falando ali de algumas celebrações que vão acontecer. Então, essas celebrações, que são esse ajuntamento do povo de Deus, é algo bíblico, e é algo que Deus, nesse momento, Deus faz grandes coisas. É algo que, neste momento, Deus nos desafia, Deus fala conosco, mas para Ana, até aquele momento, tinha sido um momento de dor, porque a outra mulher de Eucana ficava zombando dela, ficava falando: eu tenho tantos filhos, Deus me abençoa e você não tem nada. E nós sabemos que isso mexe muito com todo ser humano, não só mulheres, mas homens também, porque aquilo era a ferida de Ana. Por quê? Porque naquele tempo as mulheres, elas tinham uma função de procriação, né? Então as mulheres que procriavam, elas sentiam cumprindo a sua missão. Então elas sentiam que elas estavam abençoando o marido, abençoando a terra, abençoando a família. E Ana se sentia profundamente insatisfeita, apesar que seu marido a amava. Seu marido a amava mais do que amava a Penina. E o que ele fazia? Na hora de distribuir as porções de alimento, ele dava a melhor porção para Ana. Ele dava a maior e melhor porção para Ana. Só que Ana estava tão angustiada, triste, deprimida, o que ela fazia? Ela não comia. E isso foi durante alguns anos, até que nesse momento, que nós vamos ver hoje, Ana mudou a sua vida, porque ela aprendeu que se ela chegasse diante de Deus, diante do Senhor, ela seria abençoada. Ela derramou a sua alma perante ao Senhor. Então ela havia muita insatisfação, ela estava mexida com as suas emoções e com a sua convicção. O fato do marido amá-la, isso não satisfazia, isso deixava ela assim: poxa, meu marido me ama, meu marido me dá a melhor porção, mas eu queria cumprir a minha missão. Deus tem um propósito para a minha vida e eu quero cumprir a minha missão. Ela sentia isso, que isso era a missão dela, e ela não estava cumprindo a sua missão. E ela fez algo muito interessante. Vamos ler agora do verso 9, vamos continuar só nesse texto por enquanto, de 1 Samuel 1. Então, do verso 9 até o verso 11. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Fala comigo assim: Ana se levantou. Continua. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas der um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela faz algo que me chamou muita atenção ontem, enquanto eu preparava essa palavra. Ana não tinha nada. Ana tinha zero. E o que ela fez? Ela desafiou a Deus. Ela entrou num desafio. Ela falou: Senhor, eu não tenho nada, mas se tu me deres para que eu cumpra a minha missão, eu vou entregá-la ao Senhor. E ele vai ser um nazireu, porque se você vai ver que nazireus são aquelas pessoas dedicadas ao Senhor, tinha todo um ritual, eles
não eram qualquer coisa que eles podiam comer, eles não cortavam cabelo, tinha todo umas normas que um nazireu precisava cumprir. Embora Samuel fosse da tribo de Levi, a mãe, né, a família, mas ela faz essa declaração. Isso me chama muita atenção, porque muitas vezes nós não temos nada, mas nós não temos essa fé de falar: Senhor, se tu me deres, eu te darei, eu devolverei a ti. Muitas vezes nós temos muitas coisas e temos dificuldade de devolver para Deus, porque nós achamos que o dízimo as ofertas são exemplos disso. Muitas vezes nós temos, mas nós ficamos assim: eu vou dar para Deus, o que vai fazer com isso? O que vai acontecer? Sabe, mas aqui Ana estava entregue. E ela foi ao Deus do impossível. Amém? Ao Deus do impossível. Em Mateus 29, 28, o Senhor Jesus disse na segunda frase: para Deus todas as coisas são possíveis. Querido, querida, o que faz diferença na vida de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um jovem, é o quanto ela acredita que Deus é o Deus do impossível e que todas as coisas são possíveis para Deus. O que você tem como impossível? Quero dizer para você, todas as coisas são possíveis para o teu Deus. Queria que você falasse comigo assim: todas as coisas são possíveis para o meu Deus. Não existe impossíveis para Deus. Então ela foi a fonte, ela foi aquele que tinha poder para transformar a sua vida. Ela se levantou, mas ela não foi lá falar para o seu marido: você não me dá filhos. Não. Ela não foi lá reclamar com uma amiga, ela não foi chorar sozinha, ela foi a Deus, aquele que é poderoso para mudar as nossas vidas. Eu quero te dizer, querido, querida, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que para você é um grande desafio, que faz você chorar, que faz você se sentir humilhada, que faz você se sentir menor. Eu quero dizer para você: vá ao Deus do impossível, se levante e vá ao Deus do impossível. Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é Deus grandioso. Não existem impossíveis para Deus. Diga comigo assim: não há impossíveis para Deus. Diga comigo: para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus! Para Deus todas as coisas são possíveis. Quando você se defrontar com algo que é difícil, com algo que se diz na sua mente, porque as vozes dizem, né? As vozes das pessoas, dos amigos, as vozes da família, as vozes daqueles que estão perto de nós, a voz daqueles até que já morreram, falam conosco: não é possível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis, em nome de Jesus. Isso fez uma grande diferença. E a segunda coisa que Ana fez, que a oração da amargura da sua alma. Ela falou daquilo que doía, daquilo que machucava, daquilo que a humilhava. Querido, aqui nós temos uma dica, sabe? Que a sua oração seja um rasgar de coração. Que a sua oração seja você entrar para o seu quarto, no lugar secreto onde você tem, às vezes um quarto, uma cadeira, sabe, algum lugar onde você tem, que você rasgue o seu coração. Aqui no culto, na igreja, não tenha vergonha de chorar. Ana não teve vergonha de chorar. Ana derramou o seu coração. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu não vou à igreja porque hoje eu estou triste, hoje eu não estou legal. Querido, querida, é esse dia que você tem que vir para o altar de Deus.
É esse dia que você tem que ir para esse ambiente onde a fé é acionada, onde Deus move, onde vai fazer uma grande diferença na sua vida. Amém? Aprenda isso. Coloque isso no seu coração. Venha para Deus. Não somente nos dias que você está bem, que você está alegre, mas venha nos dias que você precisa de força, de graça, de renovação, de sabedoria, de incentivo, porque Deus é aquele que nos fortalece, em nome de Jesus. O verso 11 e o verso 12, coloca aí para nós, querido, diz o seguinte: Ana fez um voto ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas lhe dere um filho varão. Ela foi bem específica: Senhor, eu quero um filho, eu quero ser mãe, mas eu quero um filho varão. Ao Senhor eu o darei todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Então, na angústia de Ana, ela se autodesafia e fez um voto ao Senhor. Ela consagra um filho que ela não tinha no ventre ainda. Deus gosta disso. Isso chamou a atenção de Deus, sabe? E ela fez esse voto diante do Senhor. E eu creio que essa disposição de Ana de se doar para Deus gerou um mover no mundo espiritual, sabe? Gerou um mover e revelou a fé de Ana de doar algo que ainda não se materializou ainda. Ela não tinha nada, mas do seu nada ela falou: se eu tiver, eu vou dar ao Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade de, como eu já falei, né, de fazer esses desafios diante de Deus. Mas Ana foi audaciosa, amém? Ana foi corajosa. E é interessante que no verso 13, Ana, ela chama a atenção também do sacerdote que estava ali. Verso 13. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam. Ela estava ali naquela angústia, mas não se ouvia sua voz. Então Eli, que era o sacerdote, pensou que ela estivesse bêbada, embriagada. E a Ana, ela fez uma oração tão profunda, e Eli achou: essa mulher está bêbada, né? Mas essa situação, e ele vai falar com ela, e Ana, ela não teve uma atitude assim, de soberba, né? de raiva. Ela poderia ter falado: poxa vida, eu estou aqui derramando minha alma diante de Deus, e o sacerdote vai achar que eu estou bêbada, meu pastor, aquele que cuida de mim. Ela não teve essa atitude. Ela teve uma atitude de dizer: eu sou uma mulher angustiada de alma, eu estou derramando a minha alma perante ao Senhor. Não é verdade, gente? Às vezes, aquilo que eu falei, às vezes a gente deixa de ir para a igreja, ou deixa de ir para uma vigília, ou deixa de ir para uma situação, porque fala assim: o que vão pensar de mim? E Eli pensou algo que não estava acontecendo. Isso faz parte da pessoa, mas Ana estava bem resolvida dentro dela. Ela sabia o que ela queria, ela sabia o Deus que ela buscava, e ela não ficou amargurada, ela não ficou ressentida, ela não ficou assim, sabe? Mas o que ele pensa de mim? Não vou voltar mais nesse lugar, não venho mais aqui, não. Ana teve uma atitude de positividade, uma atitude de uma pessoa madura. Porque as pessoas erram na sua avaliação. Mas ela colocou, né? Ela falou: olha, eu estou angustiada, né? Eu estou... Coloca o próximo aí para nós, o próximo versículo. Aí ele fala: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Gente, ele deu uma dura nela, né? Ele deu uma dura nela. E o que ela falou? Ana respondeu: não se trata disso. Ana foi humilde.
Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Fala comigo assim: eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Próximo versículo. Acabou o versículo de 1 Samuel? Acho que sim, né? Aí já é o... Aí o que eu tenho para refletir com você ainda? Ana não teve dificuldade de assumir um compromisso de doação diante de Deus. Ela fez um compromisso. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer um voto, um compromisso diante de Deus. Mas ela fez um voto porque ela cria. E o voto dela foi um voto assim: é aquilo que eu mais desejo, mas aquilo que eu mais desejo eu vou te dar, Senhor. E ela teve algo que é uma característica das mães, né? Ela teve abnegação, ela foi altruísta, ela foi desprendida, ela não foi egoísta, ela falou: não, eu vou entregar ao Senhor. Porque, gente, quando naquela época, as crianças, elas eram formadas como se fossem escolas, né, de sacerdotes, e elas eram entregues com 3 anos de idade. Era o tempo de amamentação, né, que passava a amamentação, e ali o sacerdote ia treinando aquela criança, aquele filho, para que ele se pudesse se tornar alguém que ouvia a voz de Deus, alguém que conhecia as Escrituras. Então, com 3 aninhos, Ana foi ali e entregou. E ela ficou assim, grata ao Senhor, né? E ela trouxe. Agora vamos ver lá o milagre de Ana. 1 Samuel 1, de 17 e 18. Então, importante, fala comigo. Ana creu no Deus do impossível. 2, Ana não ficou amargurada com a avaliação equivocada do sacerdote. Ela sabia no Deus que ela cria, ela sabia quem ela era madura, ela tinha uma experiência forte com Deus. Agora nós vamos ler o verso 17 e 18, que o sacerdote responde para ela: não, vai-te em paz, o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. O sacerdote entendeu, ele entendeu que ele fez uma avaliação equivocada. Acha a tua serva graça aos teus olhos, ela respondeu. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Fala comigo assim: já não era triste o seu semblante. Ali, esse ato de derramar a sua alma, a sua angústia, a sua tristeza, trouxe paz ao coração de Ana. Ana voltou em paz para casa. Todas as vezes que nós derramamos o nosso coração, a nossa angústia diante de Deus, Deus muda o nosso semblante, Deus muda a nossa perspectiva de vida, Deus muda o nosso entendimento e faz algo novo. Eu creio que nesse momento, toda aquela angústia, toda aquela depressão na vida de Ana ficou para trás. Ela saiu daquele lugar de adoração e o seu semblante já não era mais triste. Ela rasgou a sua alma perante Deus, colocou a sua angústia aos seus pés e a sua insatisfação foi transformada em nome de Jesus. Continuando o texto, 1 Samuel de 19 ao 28, nós vamos ler agora. Na manhã seguinte, eles se levantaram, a família, adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá, e Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Fala comigo assim: o Senhor se lembra daqueles que derramam a sua alma perante Ele. Oh, Jesus, que coisa linda. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz, e deu-lhe o nome
de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ela não esqueceu do voto dela. Ela falou: não, vai passar, eu vou esperar passar o tempo. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, e com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Então, o que acontece? Samuel nasce e é consagrado ao Senhor. Ana cumpre o seu voto para com Deus. E seu esposo retornam quando Samuel tinha 3 anos. Imagina, gente, nós que somos mães. Quem tem aqui mãe assim, nessa fase de criança de 3 anos? É uma fase que é muito dependente da gente ainda. E, gente, deixar um filho é algo assim que você pediu a Deus, é algo realmente que demonstra a fé de Ana, a sua consagração a Deus, mostra a sua dedicação. E Ana foi e fez aquilo que ela havia se comprometido com Deus. E é interessante que depois, no 1 Samuel 2, de 1 a 11, não, ainda não é esse texto que eu quero ler. Não, é sim. Vamos lá, 1 Samuel 2, de 1 a 11. Ana, ela cantou ao Senhor. Ana, ela faz um cântico ao Senhor. Coloca aí para mim, que esse aqui eu não pus aqui no texto, não. Ana canta ao Senhor. E essa canção de Ana, ela é repetida lá em Lucas, né? Em Lucas 1, primeiro pela mãe de Jesus, Maria, quando o anjo fala com ela, e ela repete esse cântico de Ana. E depois, o outro homem de Deus, né, Zacarias, o pai de João Batista. Então, ele declama aquilo que Ana colocou. Nós vamos ler do verso 2 até o verso 11. É um trecho grande. Do 1 até o 11. Ana orou assim, em algumas traduções diz que ela cantou: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Amém? Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinza ergue o pobre, ele os faz
sentar-se com os príncipes e lhes dar lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele troveja do céu. Contra eles o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei. Ele exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Amém. Então, essa é a história de Ana. Gente, você acha que Ana ficou somente com Samuel? Não. Agora coloca para mim em 1 Samuel 2:21, que diz o seguinte: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Fala comigo assim: eu vou viver a bondade de Deus na minha vida. Eu não vou desistir. A minha angústia, tudo aquilo que aflige a minha alma, que causa tristeza, dor, humilhação, eu vou derramar diante do meu Deus. Eu vou me autodesafiar. Eu vou colocar a minha vida. Eu quero atrair a atenção de Deus. Eu quero buscá-lo, adorá-lo, cumprir cada situação, cada voto, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu encerro essa palavra nesta manhã, crendo. Ela semeou um filho e colheu 5. Eu acho que, assim, eu pensei, né, porque aqui nesse texto atrás, ela fala que ele faz da estéril mãe de quantos filhos? 7. Não sei, talvez ela tenha tido mais algum filho, né? Não sei. Eu pesquisei e não achei nada disso. Mas ela teve 6 filhos e Deus honrou. Samuel não foi um homem qualquer. Samuel foi um homem de Deus. Um homem que ungiu o rei Davi. Um homem que morreu aos 59 anos. Mas um homem que profetizou, um homem que abençoou, que fortaleceu todo o povo de Israel. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, põe a mão no seu coração. Fala com Deus. Senhor, eu quero ser como esta mulher. Quero ter a mesma intensidade, a mesma fé. Senhor, nos ajuda, Pai. Oh, Deus, que nós como filhos de Deus, que nós possamos, Senhor, não nos abater, Senhor. Ó Deus, mas quando estivermos abatidos, possamos buscar ao Senhor, possamos derramar a nossa alma, possamos derramar a nossa insatisfação, possamos, Senhor, atrair a Tua atenção, Pai. Senhor, e que o Senhor cumpra para conosco, Pai, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, diante de Ti, cumprir a nossa missão, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Ana não tinha dúvidas da sua missão, e ela buscou, ela foi atrás, ela chorou, ela se humilhou, ela amadureceu, ela não se ressentiu, Senhor. Ela foi sábia, Pai. Dá-nos, Senhor, a intensidade e a sabedoria de Ana. Dá-nos, Senhor, a força desta mulher, Senhor, para que nós possamos alcançar tudo o que o Senhor tem para nós, Senhor, nesta vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Existência que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração.
mãos e declara profeticamente: o impossível não existe na minha vida. Oh, o impossível não existe. Porque Deus é maior. Deus é poderoso. Oh, Senhor. Não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Queremos te ungir. Você que deseja esta unção, Diana, unção da fé, a unção que vence o impossível, a unção que trabalha nos corações e que se derrama diante de Deus. Às vezes algo está com você, pode ser uma enfermidade, pode ser um desafio grande, pode ser um desejo do seu coração. Querido, receba desta unção e se derrame diante de Deus. Derrame-se diante do Senhor e o Senhor fará grandes coisas em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha receber desta unção. Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, posso ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, Senhor, creio. Meu Deus, tens o poder. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, posso ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, Senhor, creio. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Ana, ela saiu daquele lugar como, gente? O semblante dela já não era mais triste. Amém? Que você saia deste lugar essa noite, essa manhã, com um novo semblante. Amém? Você pode sorrir? Amém. Que o seu semblante seja outro. Eu trouxe aqui todo o peso, e que agora você possa receber da graça e do amor de Deus em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora por alguns pedidos que as pessoas pedem no chat. O Eric Pablo pede oração pela vida do irmão Paulo Henrique, por libertação, que ele volte para casa, pois tem 10 dias que está fora. Uma família que está precisando de graça e força, amém? O coração dessa mãe deve estar machucado, doído, né? Hoje um dia tão importante. E eu quero orar também pela Dona Nazaré. Dona Nazaré é uma irmã em Cristo que fez uma cirurgia, mas precisou retornar para o hospital.
E nós queremos orar também por uma criança chamada Caio, que nós estamos orando no Ministério de Intercessão. Esse é uma criança pequena que está com um tumor no crânio, então nós queremos orar com ela também, amém? Você ora comigo? Levanta as suas mãos e interceda junto comigo. Senhor, obrigada por esse culto. Senhor, mas nós queremos lembrar aqueles que estão sofrendo, angustiados, passando por situações. Lembramos, Senhor, o Paulo Henrique, irmão do Eric e Pablo. Senhor, que o Senhor possa trazer este rapaz de volta para a sua casa. Senhor, cura a sua dor. Cura, Senhor, tudo aquilo que angustia o Paulo Henrique. Senhor, que ele encontre contigo, Pai, e que ele possa voltar para a sua casa, Pai, junto com a sua família, seus irmãos, sua mãe, seu pai. Senhor, e que o Senhor possa fazer um milagre na vida do Paulo Henrique. Senhor, colocamos também a dona Nazaré diante de Ti. Enviamos uma palavra de cura, Senhor. Oh Deus, declaramos que o Senhor é Deus que cura coração, pulmão, todo o corpo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, como casa de Deus, nós declaramos uma palavra de cura sobre a vida da nossa irmã Nazaré, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pelo Caio, repreendemos todo o tumor no seu crânio, Senhor, e declaramos o poder de Deus agindo na sua vida. Senhor, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és Deus de grandes coisas, Pai. Senhor, é por isso que nós oramos, crendo e confiando em Ti, na autoridade do nome de Jesus. Querido, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça sobre ti o rosto dele, e o Senhor te conduz em alegria, em fé, em sabedoria, todos os dias, e proteção, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Mães, feliz Dia das Mães, feliz nosso dia, e que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus.